Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa lista de exercícios que resolve situações problemas envolvendo o chamado princípio fundamental da contagem. E vamos continuar com a sexta questão, que diz o seguinte: no sistema brasileiro de placas de carro, cada placa é formada por 3 letras e 4 algarismos. Quantas placas no total podemos formar utilizando esse sistema? Então vamos colocar aqui na nossa tela o modelo que é utilizado aqui para a placa no Brasil. Então eu vou ter as 3 letras que podem ser repetidas ou não e os 4 algarismos que também podem ter ou não repetição. Essas letras elas podem ser qualquer uma dentre as 26 letras que o nosso alfabeto possui. E os algarismos podem ser qualquer um dentre os 10 algarismos que nós possuímos, que vão de 0 até 9. Então vamos começar aqui, vendo quais são as possibilidades que nós temos para preencher cada casinha dessa aqui com uma letra. Para preencher aqui essa primeira casa, esse primeiro quadradinho com a primeira letra, eu vou ter 26 possibilidades, já que eu tenho 26 letras que podem ser usadas. Quando eu chegar aqui na segunda, eu vou ter novamente 26 possibilidades. Porque ele não especifica no problema que eu não posso repetir a letra. Então a letra que eu usei aqui, ela pode ser usada novamente nessa segunda casa ou na terceira. Logo, na terceira, eu também vou ter 26 possibilidades de preenchimento com a letra aqui. Agora vamos para os algarismos. Os algarismos são 4. Também podem ou não ser repetidos. Como eu tenho 10 algarismos, para preencher esse primeiro aqui, eu tenho 10 possibilidades. Como também não é especificado que não é permitido repetir, eu vou ter 10 possibilidades para a segunda casa, para a terceira e para a quarta. Agora, aplicando aqui o princípio multiplicativo, eu vou ter o seguinte: 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que vai dar um total de 175 milhões e 760 mil placas. Logo, utilizando esse sistema que usa 3 letras e 4 algarismos, nós podemos formar um total de 175 milhões e 760 mil placas. Vamos para a sétima questão da aula de hoje. A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada pelo desenho abaixo. O número total de caracteres que podem ser representados é... Então, o que ele diz na questão? No sistema Braille, a gente usa 6 pontinhos em formato retangular para representar as letras. E os pontinhos são distinguidos entre os menores, esses menores aqui, e os maiores. Para eu ter uma letra, eu tenho que ter pelo menos um pontinho desse aqui que se destaque, um pontinho maior. O que se quer saber é qual a quantidade de caracteres que a gente pode formar usando esse sistema. Então, o que é que a gente vai fazer? Se são 6 pontos, a primeira coisa que eu tenho que definir é se o meu primeiro ponto vai ser grande ou pequeno, se ele vai se destacar ou vai ser menorzinho. Então, existem 2 possibilidades para eu escolher esse primeiro ponto aqui. Para escolher o segundo ponto, eu também vou ter 2 possibilidades, ele pode ser grande ou pequeno. A mesma coisa vai acontecer com o terceiro ponto, com o quarto, com o quinto e com o sexto. Então, para escolher cada um desses 6 pontos que eu vou colocar aqui, eu sempre vou ter 2 possibilidades. Ele pode ser grande ou pequeno. Aplicando aqui o princípio multiplicativo, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, no total, a gente pode formar 64 caracteres. Só que aí ele fala o seguinte: ele diz que o caractere ele tem que ter pelo menos um ponto que se destaque em relação aos demais. Então tem que ter pelo menos um ponto desse aqui maior para ele se destacar em relação aos demais menores. Então o que é que eu vou fazer? Eu sei que tem 64 caracteres, mas desses 64 eu vou tirar um caractere que não pode representar uma letra, que vai ser o caractere que tem os 6 pontos aqui, todos pequenininhos. Como aqui nenhum se destaca como maior, aqui eu não vou indicar uma letra utilizando essa escrita Braille. E se eu pegar 64 caracteres e tirar um, eu só vou ter 63 caracteres possíveis de serem formados.
Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D. Vamos para a oitava questão da aula de hoje. Na oitava questão, nós temos o seguinte. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de cores diferentes, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, a casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela, e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então qual o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem? Vamos começar listando aqui na tela as cores que ele vai usar, que vai ser cinza, azul, verde e amarelo. Aí ele impõe condições. Primeiro ele fala que o fundo aqui pode ser azul ou cinza. A casa ela pode ser pintada de azul, de verde ou de amarelo. E a palmeira pode ser cinza ou verde. Vamos organizar aqui uma tabelinha de dupla entrada, onde a gente vai colocar primeiro o fundo, depois a casa e a palmeira. Para o fundo, eu tenho duas possibilidades. Ou ele vai ser azul ou vai ser cinza. Vamos colocar primeiro aqui o fundo na cor azul. Se o fundo for na cor azul, vai acontecer o seguinte. Para pintar a casa, eu não vou pintar mais de azul, porque ele deixa bem claro na questão que nem a casa, nem tampouco a palmeira devem ter a mesma cor que eu usei aqui no fundo da garrafa. Então, se eu não posso pintar de azul, eu só vou pintar a casa de verde ou amarelo se o fundo for azul. Então, tem duas possibilidades. Para pintar a palmeira, como a palmeira pode ser pintada de cinza e verde e o fundo eu usei a cor azul, eu também vou poder usar qualquer uma dessas duas cores aqui, ó. Então, eu vou ter duas possibilidades para pintar a palmeira, já que elas não coincidem com o azul que eu usei aqui no fundo. Pelo princípio multiplicativo, eu vou ter 2 vezes 2, 4 possibilidades. Então, se o fundo for na cor azul, eu vou poder pintar ou decorar essa garrafa de 4 maneiras diferentes. Agora vamos ver o que acontece quando o fundo da garrafa estiver na cor cinza. Se o fundo for na cor cinza, a casa pode ser pintada de azul, de verde ou de amarelo, já que nenhuma dessas três cores coincidem aqui com a cor que vai ter o fundo, que é o cinza. Então tem 3 possibilidades para pintar a casa. Só que quando eu chegar aqui na palmeira, como eu não posso usar cinza novamente, porque vai coincidir aqui com a cor do fundo, eu só vou ter uma possibilidade, que é pintar a palmeira de verde. Então, se o fundo da garrafa estiver pintado de cinza, eu vou ter 3 possibilidades para a casa e uma para a palmeira. Aplicando o princípio multiplicativo, 3 vezes 1 vai dar 3. Agora, a gente quer que aconteça isso e isso aqui embaixo. Então, a gente vai aplicar agora o princípio aditivo. A gente vai somar as possibilidades que nós temos para decorar essa garrafa se o fundo for azul, que são 4, com as possibilidades que nós temos para decorar essa garrafa se o fundo for cinza, que são 3. E aí eu vou ter 4 mais 3, 7. Então, eu tenho 7 variações possíveis que eu posso usar atendendo às condições que foram estabelecidas aqui no problema. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a 9ª questão da aula de hoje. Na 9ª questão, nós temos o seguinte. Para instalar um programa em um computador, é necessário digitar uma senha formada por 3 algarismos distintos. Em seguida, para reiniciar o programa e completar a instalação, é necessário digitar uma outra senha formada por 2 letras distintas, escolhidas de um alfabeto de 26 letras. Qual o número máximo de tentativas que uma pessoa não conhecedora das 2 senhas deverá realizar para ter sucesso na instalação? Então, nessa questão, vamos começar vendo quais são as possibilidades que nós temos para descobrir primeiro a senha que é formada por 3 algarismos distintos. Então, vamos colocar aqui, ó. Para descobrir essa primeira senha, aqui é formada por 3 algarismos distintos, a gente pode usar qualquer um dos algarismos de 0 a 9. Então, quando eu for escolher aqui o primeiro algarismo
para tentar descobrir essa senha numérica, eu vou ter 10 possibilidades, porque eu posso usar qualquer um desses que estão aqui, ó. Só que quando eu for digitar aqui o segundo algarismo, eu não tenho mais 10 possibilidades, eu só tenho 9. E por quê? Porque o número que foi usado aqui, ó, a princípio, no início, eu não posso usar aqui no segundo dígito. E por quê? Porque ele diz na questão aqui bem claro que eles têm que ser distintos, eles não podem ser iguais. Então, para descobrir aqui, ó, para tentar descobrir o segundo algarismo, eu tenho 9 possibilidades. Para descobrir o terceiro, eu agora não tenho mais 9, eu só tenho 8, porque eu nem posso usar o primeiro algarismo nem o segundo. Pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar um total de 720 senhas. Então, para descobrir a senha numérica, usando 3 algarismos e fazendo tentativas, eu vou poder tentar 720 vezes, porque tem 720 senhas possíveis. Depois que ele faz isso, ele tem que descobrir agora a senha, que é formada por 2 letras. A senha, formada por 2 letras, pode usar qualquer uma das 26 letras do nosso alfabeto. E diz também que essas letras devem ser distintas, ok? Então, para escolher a primeira letra, eu posso usar qualquer uma das 26. Só que quando eu for escolher a segunda, a que eu usei aqui, ó, no início, não pode ser mais usada aqui. Então, eu só tenho 25 possibilidades. Multiplicando 26 por 25, eu vou ter um total de 650 senhas. Agora, a gente vai aplicar o princípio aditivo. Porque o que é que tem que acontecer? Ele primeiro tem que descobrir essa senha formada pelos 3 algarismos, e a gente tem um total de 720 possibilidades. E depois descobrir a senha formada pelas 2 letras. A gente tem 650 possibilidades. Aplicando o princípio aditivo, eu vou somar 720 mais 650 e vou ter um total de 1.370 tentativas para essa pessoa tentar descobrir essas 2 senhas. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para a 10ª questão da aula de hoje. Na 10ª questão, diz o seguinte: um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos, sendo um deles restaurante. Sabendo-se que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, o número de modos diferentes de montar a composição é. Então, ele diz aí que um trem de passageiros ele é formado por uma locomotiva e 6 vagões, dentre os quais um é um restaurante e não pode estar depois da locomotiva. O que ele quer saber é de quantas maneiras a gente pode organizar esses vagões, sabendo que eu tenho que ter na frente a locomotiva e depois os vagões atrás, com a condição que o vagão do restaurante não pode estar atrás da locomotiva. Então vamos começar aqui pela locomotiva. Como ela tem que vir aqui na frente, puxando os demais vagões, aqui só existe uma possibilidade. Ela tem que estar aqui na frente. Quando eu chegar aqui e vou começar a colocar os vagões, eu tenho 6 vagões distintos. Só que tem um que não pode estar aqui, que é o vagão do restaurante. Então, se tem 6 e eu não posso colocar aqui do restaurante, para colocar esse vagão aqui, eu vou ter 5 possibilidades das 6 que eu tinha, ok? Agora eu vou colocar o próximo vagão. O restaurante já pode estar aqui ou qualquer outro vagão. Como eu já usei 2 aqui, eu agora só tenho 5 que eu posso colocar aqui. Então, tenho 5 possibilidades para preencher aqui esse terceiro vagão. Quando eu chegar aqui no quarto vagão, como eu já usei 3 dos 7 que eu tinha, agora eu só tenho 4 possibilidades. Quando eu chegar no quinto vagão, eu tinha 7, já usei 4. Agora só resta 3 possibilidades para preencher esse quarto vagão após a locomotiva. Para preencher o quinto vagão que vem após a locomotiva, eu vou ter agora só 2 possibilidades, já que eu já usei 5 aqui, ó. E para preencher aqui o último vagão, eu só vou ter uma possibilidade, que pode ser até o restaurante. Não necessariamente ele pode estar aqui. Ele deveria estar em qualquer posição que não fosse essa imediatamente após a locomotiva. Então só tem uma possibilidade de preenchimento para esse último vagão. Aplicando aqui o princípio multiplicativo, nós vamos ter o seguinte:
1 vezes 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 600 composições possíveis de serem montadas. E a resposta da nossa questão é a alternativa D. Bem, galera, essa foi a nossa terceira aula da nossa série sobre análise combinatória. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela moral, aquela força grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.